A paz do Senhor Jesus. Quero pedir a você, por favor, que veja o vídeo até o final. É muito importante para que possamos melhorar como seres humanos e também, quem sabe, melhorar a nossa vida no entendimento que vai ser passado aqui. Sempre agradeço a Deus por tudo, né? E agradeço a você que acompanha o canal, que dá o seu like sempre para que a mensagem alcance mais pessoas. Lembrando que se não está inscrito, se inscreva e que os comentários servem para que nós possamos interagir. Presta atenção, havia um tempo, antes do mundo atual, contemporâneo agora, em que a igreja se confundia com política. Ou seja, a igreja controlava todas as áreas, era a igreja que determinava as leis, que governava, que julgava, enfim, através dos seus líderes religiosos, que diziam que tudo que faziam era de Deus. Não vamos ao mérito da questão, mas para que nós possamos entender os dias de hoje. Hoje, no mundo ocidental, os estados, na maioria deles, ou na totalidade, são laicos. Ou seja, a igreja está apartada da religião. E a religião pode ser exercida livremente, porém não intervém na política mais. Então, quando falamos de desigualdades sociais, que é o nosso foco hoje aqui, fica até o final, lembre, nós estamos falando de política e não de religião. Porém, dentro da religião, muitas igrejas fazem também política em relação às desigualdades sociais. Você vai entender, olha o raciocínio, que tremendo isso para as nossas vidas. Falando da política um pouco para que nós entendamos, existe, resumidamente, partidos de direita, partidos de esquerda, ou extrema direita ou extrema esquerda, republicanos, dominicanos, enfim. Podemos dividir isso ou sintetizar isso em uma principal diferença, que justamente está sobre as desigualdades sociais. Enquanto os partidos de direita ou extrema-direita mais radicais defendem que a desigualdade social não é responsabilidade do Estado, fazendo assim políticas que não são voltadas diretamente para isso, ou seja, para cada ser humano em síntese, que está em uma situação inferior a outro, mas sim política para o Estado todo. Os de esquerda ou de extrema esquerda fazem política entendendo que a desigualdade social é responsabilidade do Estado. Lembrando que são posições diferentes e que não estou aqui para defender nenhuma ou nem outra, apenas colocar a realidade, como sempre, falo a verdade. Então, cada um vai escolher em quem votar e é livre para isso. Então, a tendência é que se eu sou um pouco mais pobre, por exemplo, eu vá votar em esquerda, ou se eu for um pouco mais rico, eu vá votar em direita, nunca generalizando. Mas quem realmente estuda a política mais a fundo vai entender que isso é muito mais profundo e que a decisão de um voto tem que ser baseada em outras tantas coisas. Mas quem isso tem a ver com Deus? Tudo. Porque lá antigamente, nos tempos de Cristo Jesus, já havia essas desigualdades. E muito antes, no Antigo Testamento também. Eu vou trazer dois textos bíblicos aqui para clarear as nossas ideias. Levíticos 25, 35 ao 38 diz: se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Diz mais: vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento, visando algum lucro. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. É esse Deus que manda esse recado para aqueles tempos, ou seja, Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento para ver como o raciocínio continua o mesmo. Lucas, o evangelista, no capítulo 14, versículos 13 e 14, diz: mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ou seja, podemos entender que acima de tudo isso, incluso a política que faz a política, seja direita ou esquerda, voltada para diminuir a desigualdade social, cada um no seu entendimento particular, como vimos no começo do vídeo, né? E acima de tudo isso está Deus. E Deus se importa com todos e se importa com essa desigualdade. Sim, e Ele é a melhor solução de todas para sairmos de uma situação de pobreza, de uma doença, de uma enfermidade, de um vício,
de qualquer coisa que seja, a qual nós não estamos encontrando a solução, nós podemos encontrar essa ajuda em Deus, que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não fracasse, não morra, não termine a vida, não fique na miséria, não fique, enfim, em situações difíceis. Mas viva o quê? A eternidade ao lado dele. Esse Deus que estava lá em Levíticos, que estava lá em Lucas, está aqui agora conosco, no mundo contemporâneo também. A diferença é que nós precisamos buscar a Ele. Ele não vai vir até nós intervir e invadir o nosso espaço se nós não buscarmos, porque nós precisamos amá-lo por vontade própria. Não que ele precise disso, mas é o certo de acordo com o seu entendimento, e a Bíblia toda nos dá o entendimento de que nós precisamos abrir o coração para que Deus possa entrar, fazer morada e operar essas maravilhas. Ou seja, tirar o pobre da miséria, curar uma doença, libertar de um vício, fazer uma mudança espiritual tremenda na vida de alguém, ao ponto de você nascer de novo e ser uma pessoa totalmente diferente. Não estou falando aqui apenas de riquezas físicas e materiais, mas também espirituais. Jesus veio e disse que ele mesmo sendo rico se fez pobre, para que o pobre então pudesse ter a oportunidade de ser rico. Porém, qual era a riqueza de Cristo Jesus? Era o amor em abundância. Era a paz que ele possuía. Era a sua sabedoria, era o seu entendimento. A riqueza dele vinha de Deus, ou seja, era interior. As coisas físicas não são a verdadeira riqueza e não é o que importa para o reino de Deus. É necessário termos sim uma quantidade para podermos viver no mundo de hoje, pagarmos luz, pagarmos água, enfim, comprarmos alimento, fazermos uma viagem, darmos o melhor para os nossos filhos, para as nossas esposas e para nós mesmos. É necessário tudo isso. Porém, não é o essencial. Não é esse o fundamental. O fundamental é você estar bem consigo mesmo. Então, se nós entendemos o que o vídeo está nos propiciando hoje, nós vamos entender aqui, eu quero partir para o final e fique aqui, preste atenção, compartilhe essa mensagem com alguém. Nós vamos entender que o fundamental para nós alcançarmos uma melhor de vida, então é buscarmos a Deus sim. Contamos com a política, tanto a direita quanto a esquerda, para nos ajudar e, quem sabe, nós também ajudarmos alguém. Mas contamos com Deus para que realmente as coisas funcionem de uma maneira muito melhor. Agora, quem verdadeiramente pode impedir o acesso de Deus na sua vida? É somente você. Ninguém mais tem esse poder de impedir você de buscar a Deus, seja aonde você estiver, meu irmão, minha irmã. Por quê? Eu te trago um exemplo bíblico. Paulo e Silas estavam onde quando adoravam a Deus? E a Bíblia ressalta isso, em um dos lugares que eles estavam, se chamava o quê? Prisão. Quem poderia adorar numa prisão? Alguém pode pensar, eu estou preso, eu não tenho como adorar, não. Paulo e Silas adoravam. Outros tantos exemplos bíblicos vão mostrar que, independente da situação, do lugar, de como estava, sua situação mental, espiritual, física, não importa. Se você adorar a Deus, você verdadeiramente é livre. E a riqueza que Ele tem para te dar, você pode alcançar, porque é interior e ninguém pode intervir no seu interior, no seu pensar, no seu coração, nas suas atitudes. Então não pense que simplesmente fulano ou ciclano tem o poder de interromper uma recuperação sua, uma prosperidade sua em alguma determinada área, uma vontade de mudança, porque ninguém tem esse poder a não ser você mesmo. Ou seja, partimos para o final, quer mudança verdadeiramente de vida? Busque a Deus de todo o teu coração, abra-se para com Ele, Ele virá e te mostrará o caminho que você deve tomar. As desigualdades sociais, se elas estão vivas na sua vida, esse é o momento de você começar a mudar essa história. Não dependa apenas de políticos, não dependa apenas da igreja, porque embora a igreja hoje não esteja vinculada à política, então não possa agir ativamente nessas áreas, é Deus que está acima de todas essas coisas e Ele não precisa nem de política nem de igreja para agir. Ele precisa só que você deixe que Ele faça a obra. Ele quer operar, Ele quer mudar essa situação. E se você está numa situação melhor, glórias a Deus, veja o que tem que fazer. Foi lido agora. Estenda a sua mão para o necessitado. A palavra também é clara e diz: a verdadeira religião imaculada é aquela que ajuda os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Se você tem condições melhores, você não é rico por isso. Você é rico se você tem essas condições e consegue compartilhar com outras pessoas, ajudando-as nas suas necessidades.
Isso é verdadeiramente uma política, se esse termo existe no céu, uma política de Deus. Ajudai aos outros. Se Deus te permitiu que você tivesse tanto, e por que ele permitiu que outros não tivessem? Porque tanto aquele que não tem, quanto que tem, precisam estar no reino de Deus. Deus quer isso. Mas você que tem que ajudar o que não tem. E o que não tem que abrir o coração para Deus para que seja ajudado. Humildade. E aí, está completo. É para ser assim. Porque se não fosse para ser assim, não seria. Precisa tão ter essas desigualdades? Talvez precise. Eu não posso entender por completo o pensamento de nosso Deus, mas eu posso entender pela palavra de Deus que é uma necessidade para que tanto o rico quanto o pobre possam encontrar prosperidade na vida, naquilo que Jesus disse que é o importante. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pense nisso. Pense profundamente nisto. Compartilhe com alguém que você ama, faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam verdadeiramente de uma mudança de vida e não sabem como fazer. O caminho é tão simples, é gratuito, é só ir até Deus e dizer: Senhor, em oração, eu quero a sua ajuda, eu preciso que o Senhor venha até mim. Eu estou com meu coração agora aberto e quebrantado para que o Senhor me oriente como eu devo agir. Tanto o rico quanto o pobre devem fazer isso, porque talvez o que tenha não está conseguindo entender, não está conseguindo saber por que precisa de tanto medicamento para dormir, por exemplo, por que se embebeda tanto, por que come demais, por que tem várias mulheres, por exemplo. Talvez não esteja entendendo isso, tudo esteja causando um grande infortuito na sua mente. E o pobre talvez não entenda por que não tem acesso a certas coisas, mas Deus está aí para clarear todas as ideias. Poderia falar muito mais, mas eu acho que aqui está bom, para que nós possamos entender. Eu sintetizo tudo em poucas palavras. Como eu já disse, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ou seja, Deus está acima de tudo que falamos aqui em relação ao mundanismo, ou seja, a desigualdade social, a política, as próprias igrejas. Está acima Deus de tudo. E isso nós devemos entender e amá-lo sobre todas as coisas. Então, só depende de mim e de você buscá-lo. Você não vai buscar Deus porque eu quero que você busque. Você vai buscar Deus porque você quer buscar Deus. Então apenas eu sou uma fonte usada por Deus para te mostrar que você tem livre acesso a Ele hoje. E amarás ao próximo como a si mesmo. Ou seja, amar os seus irmãos. Olhe a situação de cada um ao seu redor. E sempre veja que, por mais ruim que esteja a sua situação, se está, sempre tem alguém com uma situação pior, precisando de você. Ah, mas eu não tenho nada. Não, alguma coisa você tem, porque você tem pelo menos uma palavra a oferecer, um abraço. E às vezes é isso que está faltando a alguém. E assim mesmo, ama-te. Não permita que você mesmo estrague a sua própria vida com as suas atitudes. É só você que pode estragar a sua própria vida. Ninguém tem esse poder. Ah, mas alguém me fez mal, alguém fez isso ou aquilo. Calma. Você só vai receber esse mal de fato no seu interior se você permitir. Aconteça o que acontecer no exterior, fisicamente com você, ou com algum ente que você ama, isso não pode ter o poder de tirar a tua liberdade e a tua adoração a Deus. Vai te entristecer? Pode. Vai te frustrar? Pode. Mas tem que ser passageiro. Porque Deus está acima de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Fique em paz.